Bom dia Campo Grande, bom dia Mato Grosso do Sul. Hoje nós estamos aqui com um pré-candidato muito conhecido aqui no nosso estado, que já foi nosso prefeito, já foi deputado, já foi governador do estado, uma pessoa que até hoje é muito querida e muito conhecida e emblemática em Mato Grosso do Sul. Doutor André Putinelli, é um prazer receber o senhor aqui, mas especialmente agora em reta final da pré-candidatura, partindo já daqui a pouco como candidato ao governo do estado. Bom dia, Alcina, bom dia aos amigos, é uma satisfação estarmos aqui com a minha amiga Alcina para falarmos com você. Doutor André, mais uma vez enfrentando então a disputa para o governo do estado de Mato Grosso do Sul, e dessa vez numa campanha assim que vai vir, pelo que a gente percebe, totalmente atípica de todas as outras, né? Resolvi aceitar o desafio. Por insistência dos amigos de partido e de vários outros partidos, resolvi enfrentar o desafio. Não é por veleidade minha, por vontade própria minha, é por atendimento aos companheiros que disseram no famoso Volta André que era necessário para o bem do Estado. Se for para o bem do Estado, para que a dinâmica do nosso Mato Grosso do Sul volte a crescer, desenvolver-se e termos um Mato Grosso maior e melhor, eu aceitei o desafio e aqui estamos como pré-candidatos ao governo do estado. Como é que o senhor viu essa questão dos caminhoneiros aí, essa greve dos caminhoneiros e todo esse ajuste que foi feito em torno do ICMS, que havia sido uma promessa anterior, esse ajuste, e agora foi renegociado? Qual seria a posição do André Putinelli, governador, diante de uma situação como essa? O governo federal demorou muito para acordar, para perceber que o movimento era sério e tinha fundamentação correta no pleito dos caminhoneiros. Ponto 1. O governo federal dormiu de touca, demorou para perceber. Segundo, depois no embaraço todo, não sabia como se sair. Terceiro, eles fizeram uma tabela de fretes correndo contra o tempo, em que alguns interesses foram esquecidos, como o das grandes transportadoras. Agora, por fim, mediado pelo STF, pelo ministro Fux, parece que se chega a um consenso para, nem tudo ao céu, nem tudo à terra, ter-se uma tabela de fretes que atenda aos freteiros e atenda às transportadoras. Na questão do ICMS, o governo federal poderia ter feito antes do movimento, ter retirado a CID, ter retirado o PIS e o COFINS, e com isso teria uma uniformização a nível de estado. O governo do estado resolveu cumprir inicialmente, depois descumprir, depois voltar a cumprir, depois recomprir, e ele tira o que havia prometido no início do governo, diminuição do ICMS de 17 para 12, que ele tirou, depois voltou, depois tirou e agora voltou de novo. Então, se ele voltou, que pare dessas oscilações e firme pé. Está no que está, fique quieto no que está agora, com a redução do ICMS para os 12%. Essa questão do ICMS nosso, ela é uma questão muito debatida já há muito tempo, né? Porque o Mato Grosso do Sul é um estado que tem o maior índice de percentual no ICMS, né, doutor André? Não, tem outros estados, Alcina, para você cair de costas, tem um estado que aplicava 34% percentual de ICMS sobre a gasolina, por exemplo. 34%. Deveria, no CONFAS, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda Nacional, onde tem os 27 estados representados, ter um padrão único. Ver qual é o estado que perde, qual é o estado que ganha, ou é tudo 12, ou é tudo 15, ou é tudo 17, ou é tudo 10. Ser um padrão uniforme. Uniforme. Aí tem estados que perdem mais, outros que perdem menos. Essa equalização deveria ser feita também pelo CONFAS. Mas não aplicam, cada um se vira como pode. E o nosso estado baixou para 12, mas tem que ver quanto é que é a pauta, porque não é 12 que vai incidir no tributo, é
A alíquota, que é 12, É a multiplicada soma. pela pauta, vai dar o tributo. Se você baixar a alíquota, mas subir a pauta, vai dar o mesmo imposto lá no final. Então tem que tomar cuidado nesse sentido também. A segurança pública, o senhor é contra ou a favor essa questão de fechar as fronteiras, que nós temos aqui 3, né? Qual é a sua visão com relação a essa questão? O governo federal falha muito com os estados que têm fronteira com outros países como o nosso. 1.500 quilômetros, nós temos quase 1.050 de fronteira seca com o Paraguai. E é por onde entram as armas e as drogas. O governo federal, volta a dizer, falha muito com o estado de Mato Grosso do Sul, e o Mato Grosso do Sul tem que ser um estado mais firme na questão da segurança. Se de pré-candidato nós nos tornarmos candidato e se, como pré-candidato, chegarmos a vencer as eleições, nós vamos adotar uma postura firme, decisiva, exigindo do governo federal que nos dê parceria para que se coíba a entrada de drogas e de armas dos países vizinhos. Na segurança, vai ser tolerância zero absoluta. Lugar de bandido é na cadeia, e tem alguns um pouco mais radicais que dizem que bandido bom é bandido que vai para outra terra. Canta e sobe. Ou desce para o inferno. Ou desce para o inferno. Porque conseguir fazer o fechamento das fronteiras sem o apoio do governo federal é impossível, né, doutor André? Não, veja só, nós temos aproximadamente 16 mil presos. Sim. A maioria de crimes federais. E essa situação das nossas delegacias dando esse suporte como presídio, né? Porque acaba sendo um suporte de presídio, que a delegacia não deveria acomodar presos. É porque né? você não tem vaga nas penitenciárias suficiente. Então vamos voltar. 16 mil presos. A maioria são presos de crimes federais. É o governo federal que deveria construir penitenciária federal. Ou, se não fizesse isso, devia o governo do estado exigir do governo federal convênio para pagar os seus presos. Se os presos federais, de crimes federais fossem para penitenciárias federais, não precisaria utilizar as delegacias em lugar para prisão de custódia de preso. Então essa oneração cai toda sobre o nosso estado. É por culpa do governo federal, e tem que ter um governo de estado forte que vai exigir lá, olha aqui, ó, os presos são de crimes federais, a obrigação é tua, na lei diz que a obrigação é tua, você ou construa penitenciárias federais ou faça convênio com o estado de Mato Grosso do Sul, exigindo do governo do estado, do governo federal, que não cumpre com a sua obrigação, recursos para bancar os presos deles. Com relação à saúde pública, doutor André? Um dos maiores reclamos que a população está tendo é que a saúde piorou muito. Apesar das caravanas que são pontuais, uma vez, depois lá no outro ano, depois lá no outro ano, e foram feitas só 2 edições. No nosso tempo, o que a gente fazia? Contratualização. Permanentemente, o governo do estado, em nosso governo passado, dava recurso para todas as 54 entidades beneficentes e filantrópicas para ter os seus recursos para atender mais. Mas tinha contratualização com os prefeitos. Então, não aparecia a visibilidade, não era igual a de uma caravana, mas todo mês tinha recurso para as prefeituras, todas, e para as entidades que atendem a área da saúde, beneficentes e assistenciais, para que fosse feita uma melhor saúde. Está se configurando agora. O maior reclamo que nós estamos vendo, andando como pré-candidatos que são ao governo do estado, que a saúde piorou muito nesses últimos 4 anos. A reclamação tem sido, assim, tem aumentado muito, inclusive em casos de denúncias que a imprensa ela tem recebido muita denúncia nesse sentido, da falta de atendimento, da falta de medicação e uma série de situações que vêm sendo passadas dentro dessas questões da saúde. Com relação ao agronegócio, doutor André, a gente tem visto aí que
esse setor, que é o setor que move a mola propulsora aqui do nosso estado, o agronegócio, hoje nós percebemos que vem crescendo muito no sentido dos embriões, a criação e o aperfeiçoamento de novas genéticas. Existe algum planejamento do senhor, algum programa nesse sentido de apoio aos pecuaristas nesse sentido? Não só aos pecuaristas, mas aos produtores de grãos. Nós tínhamos, e se chegarmos ao governo do estado, como pré-candidato que somos, temos que ter uma parceria com as Embrapas. A Embrapa Pantanal Gado de Corte, a Embrapa que cuida dos cereais e a Embrapa Pantanal, nós temos 3 Embrapas, uma específica para a área do Pantanal, uma lá de Dourados específica para a agricultura e a Embrapa Gado de Corte, que é específica para a pecuária. O governo do estado tem que fazer uma parceria com as Embrapas, as variedades genéticas das cultivares e a variedade e a evolução genética do nosso gado é incomensurável, tanto é que o Mato Grosso do Sul é dito como o de produção de melhor carne pelo método extensivo. E ver-se agora na área rural da agricultura que chegamos a ter médias de 75 sacos de soja por hectare, graças aos estudos das variedades genéticas desenvolvidas pela Embrapa. E o governo do estado tem que investir nisso. Além de investir nisso, tem que investir em estrada para escoamento da sua produção. E aí você tem que fazer parceria com os governos municipais, porque, não, eu vou cuidar só de estrada estadual. Mas tem estrada municipal. Então você tem que fazer parceria com os prefeitos, com os municípios, para que as estradas municipais e as estaduais em conjunto estejam boas para escoamento da produção. E para isso tem o Fundersul, que é um fundo que não acaba mais, porque já foi adotado por lei federal, agora é adotado por lei federal, não tem mais como acabar. Mas tem que dar um retorno através do Fundo Rural, do Fundersul, melhor dizendo, para que o produtor na nossa terra, seja no município, na estrada vicinal, ou seja, ao longo de estrada estadual, possa ter de retorno o imposto que ele paga. Agora, o que o senhor tem a dizer com relação a essa questão do funcionário público, que tem sido uma situação assim, bem tensa de negociação no atual governo, onde houve um tanto quanto houve muito desgaste na negociação de piso salarial, de pedidos de aumento salarial, mas acabou chegando-se a um consenso. Mas como o senhor vê essa questão do aumento do funcionário público? Graças a Deus, as pesquisas que temos visto nos dizem que a maioria dos servidores públicos estão em apoio à nossa pré-candidatura. Isso em decorrência do tratamento direto que nós tínhamos. O próprio governador discutia com as entidades, com as categorias de servidores, diretamente. Quem é chefe, ele dirige a situação. Então, quando eu ia tratar com a FETEMES, eu chamava a Nilene, secretária de Educação, e eu mesmo, junto com a FETEMES, nós discutíamos diretamente. Quando era a saúde, com a secretária de saúde, mas eu mesmo discutia diretamente. E essa discussão franca e sincera, às vezes, de vez em quando um pouco áspera, propiciou que nos nossos 8 anos de governo não tivéssemos uma greve. O chefe tem que tratar diretamente, não tem que se esconder e delegar para terceiros, para o secretário, vai lá e resolva o problema. Não, o chefe tem que estar à mesa de negociação, tratando diretamente, com sinceridade, com franqueza, porque, como diz o ditado, sinceridade não tira amizade, e a verdade, sempre transparecendo, faz com que a relação seja de respeito do servidor público para com o governo do Estado. Agora, uma pergunta que não quer calar, e essa, como diz o doutor André, no início da entrevista, sem restrição nenhuma. Doutor André, a grande polêmica
que os adversários citam muito com relação a essas ações que houveram de processos, ações federais, como o senhor coloca tudo isso que aconteceu com o senhor durante esse período aí? De uma maneira natural, eu sou... Tornozeleira, tudo que ficou para trás. De uma maneira natural, investigação tem que ser feita. Você investiga e depois você vê que aquilo que foi pensado não era verdade. Você investiga e depois aquilo que foi pensado ou dito se configura como verdade. Quem tem pecado para pagar, tem que pagar, tem que ser punido. Eu tive inúmeras investigações desde o meu tempo de prefeito. E essas investigações, todas elas, se configuraram dizendo, ó, o que foi dito não é verdade. Não sou eu que diz isso, são os órgãos que nos fiscalizam e dizem isso. A ponto de episódio mais recente, para você citar como da tornozeleira, ficou configurado que foi uma medida abusiva e injusta, dito pelo magistrado. O que foi falado se configurou que não era verdade. E aí eu pergunto para você, e o dano político causado? E o dano moral causado? Quem que paga? Porque uma vez exposto... Quem que paga? Quem que paga? Aí os adversários ficam tendo de ser o que eu aconselho aos adversários. Quem teme, não entre na política. Nós aceitamos o desafio e temos resposta que se configurarão ao longo do tempo, que o que nós falamos é verdadeiro. Porque eu sou adepto da máxima que diz assim, a verdade sempre acaba aparecendo. Então, quem teme, não entre na política. Quem não teme, participe. Participe e nós vamos nos pautar na nossa campanha, pré-campanha e na campanha propriamente dita, apresentando propostas. O que nós fizemos, se temos capacidade de fazer e quais são as nossas ideias para serem aplicadas por uma equipe totalmente nova, quero dizer. Então, o André de pré-candidato, virou candidato, se elegeu, equipe nova. Temos que renovar a totalidade. Se não 100%, 95% de toda a equipe vai ser renovada no sentido de trabalharmos pelo Mato Grosso do Sul, para que ele seja maior e melhor. Doutor André, o senhor já escolheu, já existe algum nome para vice? Como que o senhor está nesse sentido aí? Já tem alguém sendo cogitado? Para a vice ou para o vice? Aí é o senhor que vai dizer para nós estamos tudo curiosos. Inicialmente estão se configurando agora as alianças. Sim. E vice vai ser decidido no final de julho, não antes disso. Mas dá uma palhinha aí pro pessoal que tá acompanhando o senhor. Pode ser agora. homem ou mulher, pode ser de Dourados ou de outra região. Aí não vale, aí fica difícil para matar. Mas homem ou mulher? Mulher ou homem. Ah, não vale. Desse jeito não vai. Não temos ainda vice definido. Não está decidido? Não. E pode ser da região de Dourados, que é uma região importante, ou pode ser mesmo de outra região. Sua mensagem final aí para o sul mato-grossense e para essa campanha que vem aí como pré-candidato. E também quero agradecer ao senhor mais uma vez por ter vindo e nos dar esse privilégio de nos atender aqui no conteúdo MS, doutor André. A Alcina é nossa amiga, então ela é suspeita quando fala assim. Eu quero agradecer a você, Alcina. Obrigada. E agradecer a quem nos vê através das mídias sociais, através do nosso Facebook. Dizer para você, vote com a sua consciência e vote naquele que você julga que é correto, competente, dinâmico e sabe fazer. Eu me apresento para que você julgue, mas ao julgar, veja as inverdades ou as verdades que são ditas. Configure você. Não deixe só por ouvir dizer que. Comprove, configure e veja e vote com a verdade. Correção, competência, dinamismo
e capacidade para fazer. São os requisitos que eu penso que deva ter um comandante para que sacuda de novo o nosso Mato Grosso do Sul, porque ele está numa paradeira danada e precisa voltar a se desenvolver para se tornar maior e melhor. Mato Grosso do Sul, maior e melhor com você. Muito obrigado, doutor André. Obrigado a você, Alcina. Obrigado a todos que nos veem e nos ouvem.